E muita gente pensa que quando o escritório quebra é por falta de cliente, mas muitas vezes isso não acontece, é por conta de gestão. E hoje eu estou aqui para falar com dois profissionais competentes, experientes. Aliás, eu estou aqui para falar também sobre sucesso na advocacia, né? Eu trouxe ele aqui para falar sobre isso, mas eu vou jogar já uma rede nele aqui. Eu trouxe ele para uma arapuca, que eu quero que ele dê o segredo do sucesso para a gente. Com muita humildade, com muita simplicidade, mas esse advogado jovem, competente, experiente, tem muito que nos ensinar. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Kennedy. Boa noite a todos os telespectadores, seguidores do Patrono Podcast, um podcast que alcança verdadeiramente a advocacia amazonense e, ouso dizer, que rompe essa barreira do Amazonas e alcança também outros estados. É uma honra estar aqui com você hoje, meu amigo. Pela primeira vez, né? Até que, enfim, Verdade. eu cheguei aqui no Patrono. E tuas ordens aí. Dizem que o segredo do sucesso é o segredo. Porém, vamos revelar o segredo. Eu discordo em parte dessa premissa, porque eu acredito que quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica o sucesso. Essa é a minha percepção, a partir dessa premissa que eu venho me pautando ao longo da minha jornada como advogado. Sim. Doutor, eu conheci um jovem advogado, acompanhava na rede social, muito envolvido na OAB, né, muito empenhado na classe, uma pessoa que lutou muito pelos direitos dos advogados. E de um tempo para cá, acho que da pandemia para cá, eu comecei a ver aquele jovem talentoso ter uma crescida, uma escalada de sucesso. Né? Hoje tem dois grandes advogados que eu costumo colocar, aliás, três, né, o pessoal dos Dantas lá, amigos nossos. Mas eu trouxe aqui para vocês, para minha audiência, para conversar com o doutor Nicolas sobre essa questão de como chegar, né, você sair daquela questão do escritório pequeno, e hoje a palavra-chave da advocacia é a escala. Você tem aí alguns problemas que tem que resolver, né, para você escalar, que seria aquelas ações que, por exemplo, na área trabalhista existem ações que é muito trabalhosa, requer uma audiência, uma perícia, e eu percebo que os advogados que estão trabalhando com a questão da escala, e isso é uma questão importante para vocês entenderem, porque não existe escala sem você empregar uma série de ferramentas que nós vamos conversar agora, mas eu vi aquele jovem advogado se tornar um advogado de sucesso, uma referência. Né? A gente não pode perder de vista isso. Né? Doutor Luiz Albert, doutor Nicolas, doutor Dantas, os meninos lá estão numa pegada assim que é uma coisa sensacional de ver, né? Uma coisa bonita de ver. E para você que é um jovem advogado que está nos assistindo, assim, o que eu tenho para falar é que dá certo, né? Sim. Dá certo, utilizando as técnicas corretas, utilizando a fórmula correta, seja na área financeira, seja na área de captação, seja no network, e você pega toda essa problemática da advocacia hoje, né? Toda essa falta de cliente, toda essa falta de fé na advocacia, e aí você olha para os rapazes que estão trilhando esse caminho da escala, do tráfego, da gestão, e consegue resolver os problemas do escritório jurídico. Né? Então, assim, doutor, parabéns, você tem meu carinho e minha admiração, não só por isso, tá? Mas porque eu vejo que você é um advogado que quer contribuir com a classe, você quer trazer não tem aquele negócio de ter um segredo para não falar, eu não vou falar, né? E acompanhe pessoas que você tem transformado, lá o caso do Benvenuti, né? Que você tem dado direções, direcionamento. Então, assim, para mim... Foi aniversário dele ontem, inclusive. Legal, parabéns. Então, a mensagem que fica aqui hoje nesse episódio, que eu quero que quem esteja nos assistindo, é que dá certo, é que dá para fazer e que dá para fazer acontecer. Então, nesse sentido, doutor, como que você saiu de aquele rapaz que sempre estava lá na OAB ajudando? Como foi a virada de chave para você fazer o seguinte: eu vou expandir o escritório, eu vou colocar em outros locais e, sobretudo, eu vou captar cliente de uma forma ética e conseguir fazer meu escritório girar e acontecer? Kennedy, eu digo para as pessoas, quando sento para conversar sobre justamente essa trajetória, há aproximadamente 4, 5 anos atrás, né, eu já advogo há 13 anos. Né? Então, há 4 ou 5 anos atrás, eu digo que eu virei uma chave na minha advocacia.
Antes disso, eu vinha por uma busca, né, justamente pelo sucesso. Sabia que na advocacia de consumo, né, quem atua no direito do consumidor sabe, você precisa ter um certo volume para você ter uma recorrência de receita dentro do seu escritório, você poder sobreviver e pagar suas contas, só que é um efeito dominó, né? Na medida que você tem muitos clientes, você tem muitos custos operacionais, você precisa contratar pessoas, você precisa de espaço, de equipamento, marketing, etc. Então, realmente não é um caminho fácil, né? Mas, voltando à chave que eu virei, eu comecei a observar mais as pessoas, né? Ter referências na advocacia, e me espelhei muito nos advogados que já advogavam há algum tempo na parte de direito do consumidor, aqui no estado do Amazonas. Eu posso citar aqui, sem problema nenhum, Luiz Albert, Felipe Dantas, Matheus Dantas, o Rodrigo Vilhena, o Kelson, Flávio Guerra, enfim, vários outros colegas advogados que já, nessa época, 4, 5 anos atrás, já estavam, se não estavam no auge, estavam caminhando para o auge, né? E eu percebi a constância, né, na advocacia deles, a obstinação, né, pela excelência, né, sempre buscando inovar. Isso me motivou muito. Então, eu tinha uma percepção errada, inclusive. Eu, na época, era presidente da Comissão do Consumidor, sempre fui muito engajado, né, no sistema, dentro do sistema OAB, sempre em algo que estivesse vinculado ao direito do consumidor. Eu achei que isso, de certa forma, me daria uma visibilidade, né? E quando eu olho para esses advogados, eu vi que eles estavam sem tempo, digamos assim, naquele momento, para essa parte institucional, e estavam muito mais voltados para o negócio deles. E aí eu entendi o segredo que eu vou revelar aqui, ou pelo menos parte desse segredo. Eu digo para as pessoas que foi essa percepção minha. O problema do advogado é que ele quer ser só advogado. Uhum. O advogado, ele tem que ser... Ele tem que chegar num patamar onde ele entenda que o escritório é literalmente uma empresa. Uhum. E se você não trata o seu Verdade. escritório como uma empresa, se você não aplica gestão, não aplica governança, compliance, se você não tem um financeiro organizado, você está fadado ao fracasso, simplesmente ao fracasso. Então eu passei a enxergar mais o escritório como empresa, e aí, óbvio, no meio do caminho, fui me associando a boas pessoas, pessoas inteligentes, que ninguém constrói nada sozinho. Eu sempre digo isso, né, Carla? Hoje a gente tem aproximadamente, dentro do grupo, né, nós temos uma espécie de consórcio entre escritórios, eu, o Dr. Luiz Albert, né? Temos uma empresa de gestão desses escritórios. Tivemos que criar uma empresa de gestão desses escritórios. Isso tudo de quantos anos para cá, doutor? De 4 anos para cá, aproximadamente um pouco menos. 3 anos e meio, entre 3 anos e meio e 4 anos para cá. Mas eu não comecei grande, né? E longe de mim dizer que eu sou grande, eu digo que eu sou um bebê. Eu estou engatinhando diante do propósito, do alvo que eu estou mirando. Doutor, e eu agradeço você ter trazido aqui uma profissional competente também, que ela vai já nos explicar uma questão de finanças, né? Enfim, mas falando um pouco sobre... É bonito de ver, né? Como você vem desenvolvendo a advocacia, né? Outro dia eu vi uma foto agora sua, você lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vivendo aquilo que o advogado sonhou, né? Um escritório fora, lógico, com tudo com responsabilidade, né? Vocês pé no chão, mas eu posso observar, quer dizer, observando, eu posso dizer que vocês estão vivendo aquilo que um advogado sonha, né? Sim. Uma boa desenvoltura na área que vocês se propuseram a fazer. Mas trazendo um pouco aqui para nossa audiência, um pouco pé no chão, porque às vezes as pessoas vão olhar para o doutor Nicolas e o Luiz Albert e vão dizer, eles estão lá em cima e eu não consigo chegar. Né? Então, assim,
Hoje, qual a dica que você dá para o jovem advogado que ele tem ali um notebook, ele tem uma sala, ele tem uma internet, tem uma impressora, tem um sonho? Eu, na minha ignorância, que eu estou aprendendo aqui com você, eu acho que se ele pudesse começar agora, eu acho que ele gravaria um vídeo sobre uma tese que ele ia desenvolver, que ele acha que ele pode escalar. Desse vídeo, ele ia investir um tráfego pago, direcionar para um local de atendimento, um Instagram, um chat ali no Instagram, no WhatsApp, e tentar trazer ele mesmo ali manualmente esse lead, né? esse cliente para o escritório. É isso mesmo? E se é isso mesmo, quanto que ele deve investir ali para ele poder já começar a conseguir respirar nos próximos meses? Kennedy, eu acho que o primeiro ponto a trazer sobre o que um advogado com um computador, um notebook, uma mesa e uma internet deve fazer, eu diria que é ter um alvo. Um alvo. Como assim, Nicolas, um alvo? Já ouviu falar na síndrome do vagalume? A síndrome do vagalume é o seguinte: você vê ali no céu estrelado ali vários vagalumes, e quando você está na caça do vagalume, você acaba querendo pegar o máximo de vagalumes que você conseguir. Uma questão, digamos assim, a minha leitura é a escassez, né? Eu vou pegar aqui um cliente de direito penal, de criminal, vou pegar família, vou pegar trabalhista, e nada contra até o advogado que pega, até porque longe de mim dizer o que o advogado deve ou não trabalhar, até porque as contas que estão vencendo, né, elas têm que ser pagas de alguma forma. Sim. Boleto não espera. Boleto não espera o recesso, né? Não é verdade? É verdade. Boleto não espera a OAB ir lá no tribunal para cobrar o tribunal de expedir os alvarás, ou o tribunal de baixar uma portaria para resolver ali a celeridade dos alvarás. Então, o advogado ele tem que se reinventar, né? E quando eu falo sobre um alvo, é escolher um nicho, pelo menos um nicho predominante, inicialmente predominante. E aí, partindo da premissa que o caboclo está sem dinheiro para começar, tem ali 5, 10 mil reais, né, só para pagar as despesas ordinárias ali do escritório, um aluguel, uma conta de luz, a conta de internet, pelo menos 5, 10 mil reais, pelo menos por 2, 3 meses, né? Esse advogado ele precisa de artifícios, de um alvo, para que ele possa começar a pegar clientes. Observar o advogado que já está performando é uma estratégia interessante. Por quê? Você começa a observar o que o Luiz Albert, o que o doutor Ricardo Silveira, um amigo meu, a doutora Cris Quirino, o que a doutora Cris Quirino está protocolando aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas? Ela está entrando com ações de superendividamento. Vê que eu sei, né? Está entrando com ações de RMC, né, que é a reserva de margem consignada. Pô, qual é a tese que essa pessoa está utilizando? Será que essa tese é legal? Deixa eu estudar. Pô, tem uma tese, tem uma matéria. Quem é meu público-alvo? Qual é a estratégia aqui que eu vou usar para alcançar esse público? É na minha rede social, né? Em algum, enfim, em algum evento, eu vou conversar com pessoas, vou pedir indicações, enfim. De alguma forma tem que ser, né? E, aliás, de alguma não, de algumas. Eu digo, hoje tem a questão do online, né? Muito forte, cada vez mais forte, a prospecção de clientela online. O páreo está começando a ficar equilibrado, né? Por muitos e muitos anos. E aí entra, né, a questão regulatória da OAB, que até acho que hoje está muito desatualizado, a gente precisa atualizar isso, a questão do marketing jurídico. Porém, você vê que com o advento da internet as coisas vão começando a se equilibrar. Hoje em dia não é só mais os grandes escritórios ali de São Paulo, do Rio, do eixo Rio-São Paulo, Minas. Já está indo até escritório amazonense para o eixo, né? Para você ver como é que equilibrou, né? Exato, exatamente. Então, você começa a ver um equilíbrio. Então, se há um equilíbrio, peraí, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Esse momento, né? Essa vitrine. Sim. A internet é uma vitrine. Eventos
institucionais são vitrine, né? Na medida que você se posiciona ali como uma espécie de autoridade em determinado assunto que você quer trabalhar, é uma vitrine também, por que não? Você pode ter isso nas suas redes sociais, se conectar com advogados que estão performando, não é só observar lá no Jus Brasil ou em qualquer outro site os processos do advogado, não, é também tentar se conectar. Eu, de verdade, 13 anos de advocacia, 8 foram na busca por conexões, conhecer pessoas, entender, patinei muito, vou dizer mais uma vez, muito. Mas em algum momento ali eu decidi jogar tudo. Né? Meu pai dizia que eu tinha que teimar até resolver, Exato. até acertar. Eu teimei. Então, a partir do momento que eu teimei, eu encontrei o buraco do tatu ali, pelo menos na parte da prospecção, né? A gente consegue entender qual é a dor latente que o cidadão, o consumidor, está sentindo. E eu estou falando do nicho da advocacia de consumo, mas a gente tem diversos outros nichos. Trabalhista, previdenciário, família, criminal, tributário. Com certeza. Enfim, e cada uma dessas áreas tem algum tipo de dor latente. E nesse início aí, voltando ao assunto do advogado que tem lá o computador, a internet, ele faz o quê? Ele vai pegar o tráfego pago, vai direcionar uma verba para aquilo ali, tem que separar uma grana. Kennedy, eu comecei da seguinte forma, de verdade, sem nenhum segredo. E eu trouxe você aqui porque eu sabia que você fazia dessa forma. Sem nenhum segredo. Eu comecei no boca a boca, literalmente. Eu enxerguei ali que, na época, estava em alta aquelas ações contra um determinado banco com relação a tarifas bancárias não contratadas. E eu vi que todos os juízes estavam dando. Pô, o cara está ali sendo descontado por um produto que ele não contratou, nada mais justo que ele receber, né, um ressarcimento e mais um dano moral pela dilapidação do seu patrimônio. E aí eu comecei a pesquisar. Esse banco, qual é a capilaridade dele aqui no meu estado? Ele detém a folha do estado e do município. Então é servidor público, tem de montão aí, né? Comecei a procurar todos os servidores públicos que eu conhecia, que eram meus amigos, conhecidos, parentes. Deixa eu ver teu extrato bancário. Vem cá. Olha aqui, tu sabia que isso aqui é indevido? E aí, isso foi de verdade, foi no corpo a corpo. Olha aí. Mandando mensagem. Não foi nem aquele cara que investiu R$1.000 no tráfego pago de início, né? Já foi zero. Sola de sapato. Eu brinco, mas é verdade. Em determinado momento, uma amiga chegou comigo e falou, uma colega advogada chegou, que era do mesmo ciclo ali meu, né? De um dos ciclos que eu circulo, ela, pô, Nicolas, eu fui perguntar aqui se o fulano já tinha, se ele tinha tarifa indevida aqui, tu foi olhar o extrato. Não, o Nicolas já entrou. Aí fui no outro, o Nicolas já entrou. Falei, tu acabou que eu tô brincando, né? Tu acabou, e aí o pior, eram todos familiares dela. Olha isso. E aí, doutor? É isso. Foi na sola do sapato. Mas aí você tem o segundo problema. Você começa a crescer e entra na questão da finança. A pergunta que eu faço para vocês: esse jovem advogado que está lá com o computador, com a internet, e começa a dar certo ali a questão da captação de cliente, ele tem que ficar bem das pernas para poder contratar o serviço da nossa amiga, da nossa doutora? Ele tem que ter o time. O time. O time já começa do início, a senhora recomenda? Como é que a senhora vê essa questão? Eu já trabalho tanto com advogados que estão iniciando, né, como grandes advogados aí que já tem uma estrutura de mais de 20 pessoas, 30 pessoas, já faturando mais de 100 mil. Então, falando para o advogado que está iniciando, se é o momento de ele ter um serviço financeiro terceirizado, vai depender muito do que ele pretende para o futuro, né? Se ele quer ter uma previsibilidade já a médio e longo prazo, o ideal seria isso. Mas vamos ser realistas, né? Porque eu também sou empresária. Então, se ele está no momento que ele está ali se organizando, o ideal é ele ter já um controle. Só que é o seguinte, o advogado ele está ali para advogar, ele vai ter esse tempo, né? Então tem que pensar, será que se eu colocar alguém interno, vai sair mais caro do que eu terceirizar? Então tem que colocar esses pontos. Então o ideal é analisar, mas eu tenho muitos advogados que estão iniciando e já contrataram. E o que é o serviço que a sua empresa oferece? Tá, vamos lá. Meu nome é Carla Dias, sou consultora financeira da Lex Finance, Dr. Nicolas
era meu cliente, hoje é meu sócio, assim como o Dr. Albert, né? O Dr. Albert foi um dos meus primeiros clientes. E o BPO financeiro, falando exatamente do BPO, ele é um serviço financeiro terceirizado. Eu não gosto muito de usar o termo terceirizado, mas eu digo que a tua operação é determinada para uma equipe externa ali fazer a operação do teu financeiro. Carla, mas o que é essa operação? O que ela vai me trazer? Clareza. Porque a maioria, não vou falar assim, 100% dos meus clientes advogados, porque o nosso foco é escritório jurídico, 100% dos meus advogados, quando eu iniciei, eu tive que implantar uma cultura de parar de misturar contas pessoais com a da empresa, tem que trabalhar o emocional também, porque às vezes quando começa a misturar e começa a virar uma bola de neve, a pessoa já está frustrada ali no financeiro, mas não é por culpa do escritório, é porque ele tem que entender que o escritório, a conta PJ não é extensão da conta pessoal. Ele tem que entender que são duas coisas diferentes. Como se fosse um supermercado, né? Que o dono que vende a mercadoria tem que repor ali, né? Com certeza. Então não tem como fazer essa mistura. Porque quando você mistura, você já não sabe mais o que é custo operacional da empresa, se aquele almoço foi com um cliente ou se foi um almoço que ele pegou ali na hora e esqueceu de repor. Então vira uma bagunça. E agora, com todas essas reformas tributárias, com todas essas PLs de dividendos, enfim, o ideal é você ter essa organização financeira, que isso independe, eu sempre falo, eu gosto de deixar bem claro que contabilidade não tem nada a ver com consultoria financeira, com gestão financeira, com operação financeira. São coisas totalmente diferentes. Porque a contabilidade, o que ela vai fazer? Ela vai te deixar bonitinho ali com a Receita Federal, com o governo. É isso, e com a prefeitura. O serviço da senhora, ele vai além disso, né? Com certeza, vai muito além. Quando eu conheci o Dr. Nicolas, vou falar do case do Dr. Nicolas, na época ele era meu cliente. Eu sou um case. É um case de sucesso. Então, assim, quando eu iniciei com o Dr. Nicolas, ele operava muito no achismo. Claro, ele sabia, ele tinha uma noção, né? Também não era assim. Ele tinha de forma consciente. Mas acabava tirando lucro, antecipando o lucro, sem saber se realmente aquilo era um momento de fazer aquelas... Sem analisar os números, né? Sem ter aquela clareza. Então, assim, tirava sem segurança. Então, como ele é da área do consumidor, imagine que a receita é totalmente volátil. Então, às vezes, é uma montanha-russa. Eu acho que eu vou fazer um adendo, vou te interromper, Carla, para trazer um testemunho, que é o seguinte, e quem está nos assistindo aí, que advoga no direito do consumidor, vai entender o que eu quero dizer. O advogado que trabalha com o direito do consumidor, culturalmente, em sua maioria, advoga com contratos de honorário ad êxito. Ad êxito. Se ele cobra alguma coisa do seu cliente, é pouco. É bem pouco. É só o valor de uma consultoria ali, de uma consulta, né? Conforme lá a tabela da OAB, e aí ele entra com a ação, mas a expectativa dele é de receber os honorários ao final. Sim. E aí que vem o testemunho, aí né? Entra o case. O case. A gente lá no escritório não tinha previsibilidade. Como assim previsibilidade? A gente sabia as ações que a gente estava colocando, quantidade de ações que a gente estava colocando. A gente tinha uma noção bem aproximada, assim, Sim, do percentual de ações que eram julgadas procedentes e improcedentes, mas a gente não entendia, e aí quando a gente trouxe o BPO financeiro para dentro da operação, a gente começou a entender o reflexo da receita para dentro do negócio. Como assim? Traduz. Eu comecei a entender o tempo que determinada ação de determinada matéria tinha dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu comecei a analisar. Esse mês entrou X, um exemplo aqui, não se apeguem ao valor. Entrou 100 mil. Dos 100 mil, 10 mil referente a ações de 2022, 35 mil, sei lá, referente a ações do ano de 2023, e assim sucessivamente até chegar no ano corrente. Então eu comecei a entender o reflexo da receita dentro do meu mês. E aí, quando a gente consolidou mais ainda os dados, eu consegui entender durante o ano todo. Aí eu comecei a entender, então quer dizer que essa ação aqui dura tanto tempo, se ela é no juizado, ela dura esse tempo, se ela é na Comum, ela dura esse tempo, e eu posso ter uma expectativa de que essas ações vão entrar no meu caixa, se tudo der certo, se as diligências forem feitas direitinho, se a gente respeitar os prazos,
não perder nenhuma audiência, Sim. fazer todos os recursos. Pô, eu tenho Já tem pelo menos uma previsibilidade aproximada. E bate. E bate. Bate. É incrível. É incrível. Bate. A gente começa analisando esses dados, que esses dados são capturados ali de forma precisa pelo BPO, né? A gente tem ali uma espécie de dashboard, Sim. onde você consegue enxergar de forma mais facilitada, né? Até porque quando o problema é que a gente, e a maioria dos advogados, não dão tanto valor para dados. É verdade. Dados são... aí eu falei da questão do segredo, né? Um dos segredos é análise de dados. Então quer dizer que hoje o escritório do Dr. Nicolas sabe quanto que ele vai ganhar em fevereiro, março de 2026. Temos sempre temos aquela média, sempre temos uma previsibilidade. Não só das receitas. Do ano todo. Não só das receitas. Então, a previsibilidade, ela acompanha o quê? Tanto os custos operacionais, que é a equipe jurídica inteira ali, quanto que a gente gasta de custo fixo, como as despesas indiretas, que a gente chama de despesas administrativas, Capex despesas também, com né? imóveis. Isso, exatamente. Então, isso daí já é cadastrado para o ano todo. Então, eu tenho, se eu quiser puxar agora uma projeção de caixa, eu tenho. Excelente. Então, eu sei que... O melhor é que eu tenho a Carla ali para fazer isso para mim, eu só faço... não precisa mais. Eu não preciso fazer, eu preciso só analisar. Sim, Legal. exatamente. Aparece na tela, né? Junto Já com tem ela ainda, com o 10, auxílio dela. Então, Excelente. basicamente... Então, voltando um pouco do assunto para o jovem advogado, e já nós vamos voltar para cá. Mas, Sim. assim, aquele doutor Nicolas que começou ali um predador no bom sentido, né? Sim. No bom sentido, dentro das normas, dentro do que o nosso código preconiza. Começou ali a falar com os amigos, a trazer essas ações para dar entrada. E qual a estrutura que o doutor tinha para poder ajudar você? Logicamente, você não tinha tudo isso, né? Você não tinha essa questão da gestão, não tinha questão... Né, apesar de que você sempre foi uma pessoa organizada. Mas o jovem advogado que olha para você, que admira, que sabe do seu sucesso, seu e do Dr. Luiz Albert, como que isso traduziu na questão da estrutura para poder te ajudar? Esse crescimento, né, de estrutura, inicialmente, acho que é preciso só reprisar aqui, a questão do alvo, você entender qual é o seu alvo, você entender suas referências na área que você está advogando, ouvir, se conectar, enfim, buscar sempre insights. E o passo 2, pô, beleza, já estou conseguindo aqui uma receitazinha, estou aqui, antes eu tinha 2, 3 mil por mês, agora eu estou conseguindo faturar 15, 20, já está melhorando. Mas aí volta, né, a questão de buscar não misturar receita pessoal com receita do escritório e você entender o timing do investimento. E aí eu sempre conto essa história. Um amigo foi lá no escritório, né, na época, em mais ou menos 2021, 2022, Dr. Kelson Souza. Ele foi me visitar, trocar uma ideia, acho que sobre associação, inclusive. A gente já tinha associação nessa época. E disse assim: e Nicolas, cadê a tua equipe, teus funcionários, estagiários? Falei: tá tudo aqui, papai. É só eu bato o escanteio e cabeceio ao mesmo tempo pro gol. É comigo, não tem muito processo não, eu dou conta. Abro a porta, limpo o chão, pago o cliente, faço audiência, faço recurso, sustentação oral, faço tudo. Faz tudo. Ele: tu é maluco, cara, para com isso, tu não vai crescer. E na hora eu fiquei meio impactado, né, com a forma. E ele foi mais decisivo ainda: meu irmão, eu torço por ti. Eu vou te dar uma dica de ouro agora. Contrata. Aí eu falei: pô, mas eu nem tenho uma receita tão previsível. Eu não tinha previsibilidade. Eu não tinha. Tinha mês que eu ganhava 10, 15, 20, 30 mil. Às vezes a gente acerta, né? Às vezes uns honorários legais. Mas tem mês que não entra nada. E aí eu precisei dar um passo de fé, né? Dar um passo de coragem. Ele disse: cara, contrata logo 2 estagiários. Porra, 2, cara. Não tenho nenhum funcionário. Começa uma despesa de quanto, né? Quanto é que eu vou pagar para esse estagiário? Mas eu resolvi ser destemido e seguir o conselho dele. Eu contratei 2 estagiários, um de manhã e um à tarde.
Mas, obviamente, com a intenção já de mapear o que eu podia, naquele momento, delegar, né, para eles, principalmente as questões mais operacionais e fáceis de fazer, mas que me tomavam algum tempo. E comecei. Deleguei, fui delegando. Eu percebi que começou a sobrar mais tempo para eu me conectar com as pessoas. Então, quando eu não tinha tempo de visitar ali o escritório do fulano, de ir no evento ali com o ciclano, que é advogado, que está performando no consumidor, eu comecei a ter esse tempo. Quer dizer, você já tinha 2 pessoas fazendo o trabalho mais operacional e você partiu para a captação, né? Parti para captação, para conexão, porque eu sabia que ainda faltava muito. Eu precisava de mais dicas, de mais muito conhecimento. Importante isso aí. Isso é uma aula. Por isso que eu queria chegar aqui. Uma aula grátis. Porque você vê que nossos colegas ficam naquele ciclo, né? De captação, audiência, sem finança. Isso é muito importante para você ter dado esse passo aí. Olha, Kennedy, a gente falou do Dr. Daniel Benvenuti, o Daniel, ele me deu um ensinamento muito legal uma vez. A gente estava almoçando aí, eu lembro que eu tinha visto algum comentário assim na rede social de um advogado ou uma advogada reclamando da advocacia. Não estou dizendo que a advocacia está perfeita não, tá? Mas vocês vão já me entender. E aí o comentário basicamente era o seguinte: o direito do consumidor, droga, não é rentável, não sei o quê, a advocacia não presta. E aí eu trocando uma ideia com ele, falei, pô, tu acredita que falaram isso, bicho? Mas eu não consigo entender, cara. Hoje a advocacia, né, que é um tipo de prestação de serviço, tem uma margem absurda. Uma margem absurda. A margem que o advogado tem não se encontra, dificilmente se encontra em qualquer outro negócio. Verdade. Eu te asseguro. E aí eu falei isso meio puto mesmo, né? E o Daniel falou assim, calma, Nick. Tu tem que entender que as pessoas não estão enxergando com os teus olhos. Sim. Eu falei, cara, esse foi o ensinamento. Sim. A partir daí, no meu inconsciente, eu passei a dizer para mim mesmo. Então, toda vez que eu sentar com alguém, eu vou falar para essa pessoa como é bom a nossa advocacia. E você tem feito essa missão mesmo, eu já observei isso. Você é testemunha disso, você sabe, né? Eu não tenho um segredo com ninguém. Eu quiser sentar lá na minha frente, a gente troca uma ideia, naturalmente. É importante essa conversa, e eu queria que o Dr. Luiz Albert estivesse aqui, que eu ia contar uma história dele. Já dá para marcar um episódio 2. Eu fiz uma pós-graduação em 2012 com o Dr. Luiz Albert, e naquele momento eu vi um jovem determinado, muito ousado, apesar de não ter resultado ainda, mas eu via que ele queria resultado, sabe? O Dr. Luiz Albert, ele não chegou até aqui onde ele chegou hoje, não foi por sorte. Eu lembro que ele dizia assim, e aí? Era eu fazíamos juntos também o Bruno Lobato. A gente falava com ele dizia, não, eu estou me preparando. Na época tinha uma empresa ali na Praça 14, trabalhava com pet. Era de pet. De pet. Uhum. E ele lá na empresa dele, ele fazendo o curso, e ele dizia, não, eu não vou começar agora com muita constância, porque eu vou me preparar. E eu vi aquele jovem sonhador, viajando o Brasil todo para fazer curso. Era assim, foi um negócio assim, o Dr. Luiz Albert, ele projetou a carreira dele, o sucesso dele. Pavimentou, né? Pavimentou, correu atrás, teimou, né? Que é aquela questão lá que ele teimou, e ele hoje é um exemplo pra gente, sabe? Sim. Então não tá aqui, é uma pena, eu queria extrair também muita coisa dele, mas vamos marcar o episódio 2. Vamos. Mas, doutor, passando um pouco, e o advogado tá no computador, tá no escritório, ele contratou 2 estagiários, ele já conseguiu fazer mais um pouco de network, e a pergunta que eu faço, com isso já conseguiu ter resultado, porque ele já tirou a mão daquela operação ali, já começou um pouco, né? Pelo menos ele é uma espécie de tutor ali dos meninos que estão trabalhando. Mentor, né? Mentor. E aí ele começa a fazer network e captar mais. Já começa a ver o resultado? Tipo assim, caramba, por que eu não fiz isso aqui antes? Por que eu não botei esses 2 estagiários aqui? Já começa a sentir isso? Incrivelmente começa. Obviamente que se eu pudesse voltar no tempo, né, eu estaria sendo hipócrita
se eu dissesse que eu não faria diferente. Eu faria algumas coisas eu faria diferente. Não sei, talvez por conta da visão que eu tenho hoje, né, com relação à advocacia de consumo, eu talvez, para não passar tanto perrengue, eu miraria um pouco também nas ações que você consegue cobrar antes. E existem no direito do consumidor. Hoje está aí para todo mundo ver a questão do superendividamento, a questão de gestão de passivo, né? Tem advogados e advogadas se especializando em gestão de passivo, né? A gente está hoje no polo industrial. Então, eu tenho certeza que tem muitas indústrias, ou seja, muito mercado, muitas empresas, muitos empresários, enfim, que têm dívidas naturalmente. O Brasil é o país dos endividados e superendividados. Metade dos 200 milhões de brasileiros estão endividados ou superendividados. Não sou eu que estou dizendo. Sim. E se você está assistindo esse episódio aqui conosco, eu peço que você nos ajude, compartilhe, dê um like, para poder fazer a nossa mensagem chegar para os colegas advogados. Siga também, né? Siga, né? Mas, doutor, e aí? Conseguiu ter um resultado? E o passo seguinte? Contratou um colega? Eu vou te dizer que eu não sei se eu sou muito parâmetro, né? Porque eu poderia talvez estar conformado ali, tranquilo, estacionado, e eu sempre fui buscando mais, né? Não sei, é coisa minha. Eu sempre enxerguei que o direito do consumidor, né, com o advento da internet, com o advento digamos assim, do online, né, que as pessoas falam, da possibilidade de você poder se vender, se mostrar numa vitrine para todo mundo ver ali, para qualquer lugar do Brasil, eu passei a enxergar a advocacia de consumo um pouco diferente. Né? Pô, beleza, eu posso ser o rei do Amazonas, o escritório que mais tem ação no estado do Amazonas. E diga-se de passagem que uma coisa que eu aprendi nesse percurso é que volume não necessariamente significa sucesso. É verdade. Falou? Principalmente se você não tem um financeiro organizado. Principalmente. Hoje, quando você tem um determinado volume, Kennedy, de demandas, naturalmente, em algum momento, quando essas demandas gerarem, se você tiver constância, essas demandas gerarem, que vão gerar, você vai também ter um fluxo de receita constante. Sim. Aí é que mora o perigo. Por quê? Né? Sim, se o advogado não conseguir ter uma clareza de tudo aquilo que está entrando, se ele não conseguir entender, isso aqui é do fulano, isso aqui, o cara começa a ver dinheiro na conta, meu irmão. Eles começam a se dizer, meu irmão, eu tô rico. E não é isso. É aquela frase, faturamento é ego, né? Faturamento é ego. Doutora, e qual é a dor desse tipo de cliente que já está com faturamento Eu sei que quer informar, eu vou pegar uma aguinha para mim aqui rapidinho. Qual é a dor desse cliente, desse seu cliente que está com essa questão aí dessa recorrência? Qual é a dor? Você diz, o cara já cresceu, já chegou um momento assim que ele não tem como mais controlar. É isso? É isso. Tá. Esse cliente, né, e basicamente eu tenho muitos clientes que têm filiais, que têm vários escritórios no interior, e ele além de advogar, além de ainda fazer essa conexão, ele ainda está agendando no banco, ainda está pagando funcionário, tem que aprender a delegar para as pessoas certas. Então, você está fazendo o papel de empresário, de executor, de tudo ao mesmo tempo, vai chegar um momento que ele vai voltar lá para o início de novo. Eu tô me sentindo em casa, viu? Não, fica à vontade. É isso que acontece. Vai acabar voltando para o início, porque ele não tem, eu volto a falar, sem clareza nenhuma. Ele sabe o quê? Que entrou ali 100 mil de faturamento, mas será que ele tem noção de quanto que hoje é as despesas fixas? Será que ele sabe o que é uma margem bruta, o que é uma margem operacional, o que é a margem EBITDA? O que é dele, o que é do cliente, que é o mais importante. O que é dele, o que é do cliente, como eu já peguei, posso falar esse case que entrou um pouco negativo, né, no sentido de que ele tinha aquela cultura de misturar tudo, já estava uma bola de neve, veio a época do Covid, não conseguiu cortar as despesas pessoais, né, ainda fico mantendo ali
as mesmas despesas, e aí acabou que estava meio que frustrado. Pensou até em desistir. E aí eu falei, calma. Estava devendo, né, clientes, e aí eu falei, calma, vamos colocar o quê? O nível da prioridade. Primeiro Vamos entender quanto é. Quer dizer, então, que a senhora não entra só num case onde só está entrando, né? Só está entrando faturamento. Você também trabalha na questão de gastos ali desse advogado desse escritório. Que está nessa questão aí de misturar, além de misturar a finança pessoal, sim, também no negativo, né? No negativo, com certeza, no negativo. É como o doutor mesmo falou do endividado. Acontece, né? Aconteceu agora, mas você essa questão da litigância predatória e abusiva, seja lá travou o que for, todos os processos. Não é isso, é que já está difícil. Aí você vê que não é uma má fé, é uma má gestão, nesse caso que ela está contando. Sim. E a gente já é mal visto, né? Por conta do volume de demandas. Sim, aí vem... Aí ainda aparece o cliente lá no tribunal, o doutor não me pagou. Sim. Aí, mas por que... Aí o cara, meu Deus do céu. Aí gera todo um ele vai atrás, vai ver, paga. Aí ele paga. Mas aquele dinheiro era da outra cliente, mas ele já pagou essa daqui, e daqui a pouco ele tá pagando essa aqui com do outro. Mas tudo porque não tem uma organização. Isso quebra um escritório. Exatamente. Então, assim, o que a gente faz na parte mais estratégica? A gente senta com o cliente, vamos definir aqui as prioridades. Fluxo de trabalho. Exatamente. Fluxo, processo, vamos recorrer ao banco. Ai, pessoa, sério? Vou ter que recorrer ao banco? Vamos. Existem taxas pequenas. Existem taxas menores que dá para você trabalhar. Tá aí a Ferran, né? Já tem o microcrédito para advogado, né? Exatamente. Inclusive até para capital de giro. E já vários amigos advogados conseguiram esse crédito. Sim. Eu, inclusive, então vou me socorrer a ele para buscar recurso para investir também. Sim, então existem taxas menores que você consegue sim sair do sufoco, ter uma carência para iniciar o pagamento desse recurso, né? Então, assim, existe maneiras, só que você precisa ter as pessoas, as parcerias certas, você precisa delegar isso, tirar isso, porque, além de tudo, o advogado tem essa resistência de querer fazer tudo, ele acha que ele tem controle de tudo, e não é assim. Não é assim que você consegue... Advogado é bicho centralizador, né, mãe? Ele é centralizador. É difícil até de delegar, porque às vezes você faz com tanta perfeição, aí é onde mora o perigo, né? Você acaba que você tem que perder tempo ensinando alguém a fazer perfeito e treina e vai, né? E equalizar, né? Porque daqui a pouco você treina alguém, ele vai embora, que ninguém pode ficar do seu lado eternamente, mas sim, essa equalização aí que acaba sendo difícil. Kennedy, o maior ativo hoje de uma operação de um escritório de direito é as pessoas. Uhum. São os colaboradores. É verdade. São os advogados que estão ali no front com a gente. Sim. Aquela turma que está ali fazendo as nossas petições, que está acompanhando, o pessoal da controladoria ali que está acompanhando os prazos, as audiências, está fazendo análises, que saiu, volume de publicações, quantas foram lidas, quantas precisam ser lidas até tal dia, enfim. Então, são as pessoas. Então, quanto mais você puder ser justo e remunerar bem a sua equipe, sim, isso retorna em forma de juros compostos para o seu negócio, para o seu escritório. Tenha certeza disso. Vem como resultado. Isso é fato. Muito importante, essa ideia aí. Muito importante. E quando foi que você começou a contratar advogado mesmo? Passou daqueles 2 estagiários para... Eu passei de 2 estagiários até chegar a quase 30 estagiários. Para poder vir um advogado? A gente não tinha muito recurso, né? Então, a gente precisava ali, de alguma forma, dar vazão àquelas demandas. O jeito era, meu irmão, eu vou ensinar uma turma aqui a fazer. Aí eu tinha, no primeiro momento, meu irmão, que se juntou a mim, queria fazer concurso, tu acredita? Aí eu só lembrei do Juninho, It's My Life, né? Ele queria fazer concurso. Tendo um monte de demanda. Não sei que diabo é isso que o advogado quer fazer concurso. Olha aí, acordei 10 da manhã, fui fazer minha audiência, fechei meu acordo de 10 mil. Mas brincadeiras à parte, aí nesse início meu irmão, um advogado, né, me ajudou muito e ajuda até hoje. Está comigo até hoje lá no escritório.
E aí eu me consultei assim, a gente vai se consultando com as pessoas, né? E eu espero nunca parar de me consultar, Claro. porque eu nunca quero estar numa roda e ser o melhor. Eu quero sempre estar com pelo menos alguém melhor do que eu ali para eu poder evoluir mais, né? Sim, ouvir, né? Exatamente. E aí eu me consultei né, pedi uma ajuda, um help ali pro Dr. Sérgio Vieira, um grande amigo. Ele disse, cara, Nicolas, nada contra estagiários, mas tu tá percebendo já que a tua operação precisa de mais qualidade, né? Por conta do volume, né? Naturalmente o estagiário ele não tem condições ainda porque ele ainda não passou por tudo, ele não tem a experiência necessária, né, da advocacia para poder trazer análises tão técnicas, né? Lógico, muito embora a gente tenha lá dentro mesmo, grandes exemplos, pessoas que eram estagiárias, ainda não formaram, mas foram promovidas a prestador de serviço ali, né? Como por conta da inteligência, né? E competência, enfim. Fico imaginando o dia das audiências, né? Com esses 30, porque tinha 30 hoje colegas colocando essas ações lá no tribunal, protocolando, e você depois tinha que gerenciar tudo isso e as audiências, né? Se bem que na área do consumidor, muitas delas, elas... Não tem todo dia. Mas só para concluir, então, quer dizer, então a minha operação ela era muito jovem, né? Ela era muito ainda pouco experimentada, né? Vamos chamar assim. E naturalmente, a maioria dos meus colaboradores eram estagiários. E aí eu comecei a trazer outra cultura. Olha, venceu o contrato, quero um advogado, coloca um advogado. Hoje a gente está com 30, 35 advogados na operação, mais ou menos, né? Fora os terceirizados, né? Eu estou falando diretos ali dentro da operação, prestadores de serviço, que dão sangue todos os dias. Aí meu negócio o escritório começou a ficar mais profissional, né? A gente começou a ter debates sobre teses, debates sobre decisões, né? Debates sobre estratégias que a gente deveria seguir. E, naturalmente, as coisas foram melhorando. Sim. Eu toquei na primeira dor aqui, que foi... Agora eu quero tocar na segunda dor. Doutor, pode trazer para a nossa audiência como é que o advogado, dono de escritório, que contratou 2 advogados, 2 estagiários, contratou 30 estagiários, chegou o momento de contratar um advogado. Como seria a melhor forma de contratar um advogado de modo a não prejudicar o caixa, mas também não deixar que aquele advogado fique um pouco confortável com o valor fixo por mês? Né? Qual seria a equação que você coloca lá? Sempre um fixo mais variável e também para os estagiários, valor fixo mais por movimentação que faz, como seria de não onerar muito o caixa e também manter esse profissional produtivo? Kennedy, eu acho que são só aqui no NG ADV são entre 50 e 60 colaboradores, 20, 30 advogados mais ou menos. Aí a gente tem a galera do comercial, do marketing, do RH, enfim. Sim. Eu acho que eu não estou nem conseguindo lembrar alguém que não tem uma remuneração variável dentro do meu escritório. Todos têm. Se não é em forma de participação, é em forma de bônus ou de comissionamento por atingimento de meta. Mas todos recebem um fixo? Todos têm um fixo. Todos têm um fixo. Todos têm um fixo. Então eu recomendaria, né, pelo menos ali, e não fazer de qualquer jeito, estudar como fazer, né? Hoje, depois que inventaram o GPT, não existe mais gente burra, mano. Hoje o GPT tá ali pra gente conversar com ele e procurar entender qual é a melhor forma, por exemplo, para remunerar um colaborador, né? O acesso ao conhecimento tá muito aqui. Muito acessível, né? Então, é interessante você pensar em, eu vou dar 2, 3 mil ali pro cara. Cara, esse cara não vai estar compromissado. Exatamente. Com o teu crescimento, com o teu ele não sucesso. vai ficar engajado. O que mais eu admiro lá no escritório ONG é que todos, se você for lá amanhã,
todos, você vão ver todos ali engajados, todos muito... Se você for em cada setor... Eu não cobro horário. E isso Exatamente, não cobra horário. Isso você adquiriu, por exemplo, você é um cara muito estudado, você é o do Luiz Albert, não só na área do direito, mas também eu vejo que vocês sempre viajam para fazer palestra, para buscar tese. Essa questão da remuneração especificamente do advogado ou do estagiário no seu escritório, isso não nasceu de um curso lá fora ou vocês foram desenvolvendo com base no dia a dia? Buscando. Buscando. Leitura. A gente tem um sócio, o Marcelo, que eu acho que a gente ainda nem falou do... Tem o Marcelo, acho que o Kennedy já chegou a conhecê-lo, né? Então, assim, o Marcelo é Nosso autodidata. É um cara muito gestão. Gêniozinho. Então, é o nosso gênio. A gente chama que é o nosso sócio gênio. Porque é um cara que lê muito, busca muito conhecimento. Então, juntando o Dr. Nicolas e o Dr. Albert, é claro que... E o Marcelo, ele sempre tem aquela tese. Cara, funcionário bem remunerado, ele vai trazer resultado. Então, assim, participação de lucro, os líderes têm participação, posso falar, né? Pode. Nossos líderes lá têm participação de lucro. E todos gostam de bater meta, porque eles sabem que no final a gente vai apresentar o resultado e eles vão bater a meta e vai ter ali uma confra. Então, eles são muito bem engajados. Vão falar na rede social, eles são assim, porque eles sabem que eles são bem remunerados. E às vezes até, o que acontece? Eu vejo que hoje, como você falou, né? Você foi um abridor ali na mata. O doutor Luiz Alves, aquele dia que tivemos uma reunião. Então, se você observar, né? Lógico, com a doutora que é auxiliando na área financeira, o advogado, ele está dentro de uma estrutura do escritório do Dr. Nicolas, que tem uma estrutura formidável, gigantesca, rodando redonda, como diz o caboclo, né? Vamos chegar lá. Ser redundante, rodando redonda. Às vezes ele entra nessa estrutura, o advogado, com esse estilo de remuneração fixo, mais variável, ele não quer sair, porque daqui a pouco você entra para o mercado de trabalho e você vai ter que começar sozinho. A prova disso, você vê que tem muitos colegas nossos que não é da área do direito e são executivos de grandes empresas e eles performam muito bem lá e às vezes sai, eu vou montar um negócio para mim e tal, e acaba não performando do mesmo jeito, né? Sim. Então, dentro dessa estrutura que você criou, que é gigantesca, né? Bonito de ver o sucesso de vocês, eu, assim, posso analisar que o advogado não vai querer sair ali tão cedo, né? Porque tem uma estrutura, ele tem como trabalhar. Você está dizendo que não cobra horário. Inclusive, os 2 primeiros estagiários que eu contratei estão comigo até hoje, já viraram advogados. Uhum. Já pegaram a carteira da OAB, estão lá dentro, estão advogando lá dentro. E uma coisa interessante, para além dessa questão do incentivo, que eu penso que tem que ter algum incentivo, né? E algum incentivo que faça sentido ali para o teu colaborador performar, porque, querendo ou não, ele tem que... Como é que eu faço para alinhar com o meu colaborador as expectativas para que ele entenda que empreender dentro do meu negócio também é empreender no negócio dele, porque aquele negócio também é dele. Como é que eu trago esse sentimento de pertencimento? Só para você ter uma ideia. A gente tem hoje 3 operações, né? Na verdade, 3 operações assim, físicas, né? 2 aqui no Amazonas, uma no Rio de Janeiro. Estamos estudando a possibilidade de ampliar isso aí. Mais para frente a gente abre isso. E a gente trouxe a figura da gestora, né? Da sócia gestora. São 3 mulheres hoje, lá, basicamente. Como sócios. E aí essas gestoras, elas têm participação no resultado, uma participação trimestral, né? E é uma participação que faz muita diferença, né? Faz muita diferença de verdade na receita, ali na renda dessas pessoas. Uma começou comigo fazendo audiência, só audiência. A outra começou comigo mexendo na execução, ali fazendo diligência no setor de execução. E a outra fazendo sustentação oral. Então, o que eu quero dizer? Qualquer colaborador hoje, qualquer um, tem condições de ter participação, de virar sócio. Tem plena condição. Só que tem algo chamado meritocracia, que é um dos princípios que eu não abro mão lá dentro do escritório, que você tem que merecer, né?
Aí, lógico que a gente tem isso desenhado ali, tem um Sim. plano de cargos e tudo mais, Sim. né? Que a pessoa consegue entender que, pô, dá para eu evoluir, dá para eu virar um líder, dá para eu virar um sócio, dá para eu, enfim, abrir um negócio e me juntar com eles e virar sócio também. Enfim, N possibilidades. Sim, o Dr. Nicolas, ele vende muito a ideia. Então, eles acatam, né? Então, na contratação, já é analisado muito o perfil. Se aquela pessoa ela tiver o perfil que a gente busca, né? Que o Dr. Nicolas busca, o Marcelo busca, o Dr. Augusto busca, com certeza esse vai crescer com a gente. Porque a gente busca perfil. Não é o melhor lá fora, não é. É o perfil. Às vezes o cara não sabe nada praticamente, tá? No início. Mas se ele tiver o perfil, esse cara vai crescer. Doutor, conta pra gente aí um feito, uma alegria que te trouxe esse resultado, porque você começa assim, né? Pô, contrato no contrato, contratei. Aí começa a trabalhar e começa a vir ali as ações, o resultado das demandas. Quando é que foi essa virada que você falou, não, agora é isso aqui mesmo que eu vou fazer? Kennedy, assim, em termos de resultado, vou te dizer, há algum tempo, né, nessas minhas andanças aí pelo Brasil, como eu era presidente da Comissão do Consumidor, né, então a gente sempre estava ali no evento no outro estado, né, se conectando com pessoas. Aí eu perguntei de um amigo meu, era o presidente da Comissão do Consumidor lá da OAB do Tocantins. Falei, cara, quantas ações eu preciso ter para começar a ganhar algum dinheiro, para ter uma recorrência, enfim, para ganhar dinheiro? Aí ele falou, cara, a partir de 1.000 ações você consegue começar a ganhar um dinheirinho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. De 1.000, pô, então tem que ter 1.000, Essa é a fórmula. Essa é a fórmula do sucesso. Não era a fórmula, né? Mas beleza. E aí eu peguei, no ano de 2022, lembro muito bem, no dia, já disse, né? Virei a chave, comecei a estar obstinado ali no negócio, enfim, prospectar. E não parava, cara, não parava todo dia. Não tinha final de semana, não tinha domingo, não tinha feriado. E eu direto ali, e cliente, e falava com cliente, eu ainda atendia cliente por mensagem, não tinha um controle, um registro daquilo, enfim. Uma bagunça. No dia 30 de dezembro de 2022, eu atualizando ali o SAG, protocolando a ação, na época era o SAG, ou saudade, né, do SAG, né, doutor Kennedy? Verdade. E aí, 1.000 ações. Falei, caraca. Desliguei o computador no dia 30 de dezembro, à noite, mais 10 horas da noite, aqui do lado de onde nós estávamos, né, porque o meu escritório era aqui no Rio Negro. Fui para casa. Fui até sem música, assim, só refletindo. Pô, ainda não tô com dinheiro não, bicho. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa bolha, das 1.000 eu ultrapassei. Vou buscar 2 agora. E fui. Eu quero impactar a vida de mais pessoas, positivamente. E isso foi basicamente o combustível ali para que eu continuasse. Mais ainda, se eu puder eleger mais um segundo fato, foi no dia que uma colaboradora comprou o primeiro carro, com o dinheiro que ela ganhava lá no meu negócio, e eu a pé. Mas estava tudo certo. Então, assim, eu vi que eu estava impactando não só a vida das pessoas clientes, mas das pessoas colaboradoras lá do escritório. E o resto da história, a gente reinveste muito, eu reinvisto muito, não tenho vaidade, Sim. De verdade. Óbvio que a gente gosta das coisas boas, mas eu procuro destinar o lucro, pelo menos a maior parte do lucro, a Carlinha testemunha aqui. Sim. Eu, o Albert, o Marcelo, para dentro da operação, para dentro do negócio, reinvestir, porque Sim. Isso é muito importante. Isso vai retornar em forma de juros compostos. Então, o advogado ele precisa entender que a sua empresa ela tem que ser alimentada. Ela não é só organização. Não adianta, eu tenho tudo organizadinho, tudo redondinho aqui, mas eu não reinvisto. Sim. Não tem como expandir assim, né? Saco vazio não para em pé. Verdade. E aí, doutora?
que você imagina trazer assim para nossa audiência um tema que você pudesse, uma dica que o advogado tivesse no seu escritório ali, contrata a doutora ou não contrata? Por que contratar a empresa da senhora? Sim, primeiro que todo mundo precisa ter clareza, né? Parar de tomar decisões no escuro. Então, a gente sabe que a maioria dos empresários quebram realmente por falta de gestão financeira. É uma realidade atual, segundo o próprio Sebrae. Então, o que eu digo é que se você já chegou no... E você sabe quando é o tempo. Todo mundo sabe quando é o tempo, né? Eu tenho várias pessoas que têm interesse e, ao mesmo tempo, falar, será? Você já está no momento que, se você já procurou, é porque você sabe que chegou o momento. Então, o BPO financeiro, ele veio para quebrar tirar essa cultura de fazer as coisas no achismo, te dar previsibilidade, te dar clareza, você ter acesso a uma DRE gerencial, você saber de verdade qual é teu lucro, quanto tu pode destinar à reserva, quanto tu pode destinar à tua distribuição de lucro. O ideal é ter um prolabore. Como é que eu faço meu imposto de renda pessoa física? Então, essas coisas é muito importante para o empresário, né? Então, a gente está falando de ter a casa organizada. Tem advogado recebendo até hoje alvará na conta pessoa física. Pô. Pessoa física. Como, no jeito que nós estamos, o cerco está cada vez mais estreitando. Como é que esse advogado não vai ter a Receita Federal batendo na porta, se você não tiver ali o seu financeiro totalmente organizado? Não tem como expandir, não tem como abrir mais portas, não tem como. Pegar um empréstimo, né? Não tem como ter recurso de terceiro, não tem como nem um sócio chegar contigo e falar, eu quero ser teu sócio. Como é que ele vai ser teu sócio, te propor isso, se ele vai falar assim, cadê teu balanço patrimonial? Cadê o teu relatório de fluxo de caixa? Eu quero entender o valuation do... Não sabe, ele não sabe quanto vale o escritório dele, como é que um sócio acionista vai chegar com ele e vai falar, olha, eu quero aportar aqui 300 mil reais, 500 mil reais para a gente somar. Não Hoje tem como. Isso lá, né? Ou não? O quê? As pessoas que querem aportar na empresa de vocês, não. Vocês não abrem para isso? Não. Na verdade, o que a gente... E aí a gente que busca, né? A gente entende que para a gente poder crescer, a gente precisa de pessoas, certo? Beleza. Porém depende. A gente, para abrir uma operação, por exemplo, hoje no estado do Ceará, eu não tenho condição nenhuma Sim. de entender ali como eu entendo a realidade do Tribunal do Amazonas hoje, o Tribunal do Ceará. Então, se eu fosse abrir, eu abriria para alguém de lá, né? Alguém que já está performando e quer se conectar, quer somar, aí tudo bem. Mas sócio por sócio, sociedade, um casamento. Isso todo mundo sabe, né? Mas ninguém entende as implicações disso, né? Eu já tive outros sócios, né? E por desorganização e maturidade, nenhum entendia qual era a função real ali, a atribuição real do outro. Então, muito por isso que a sociedade se desfez. Dá conflito. Exatamente. Tem que estar muito alinhado. Mas é basicamente isso. Eu acho que focar em pessoas, focar no alvo, né? Enfim, tudo isso que a gente trouxe aqui, e com certeza tem muito mais coisa. Certamente nós vamos explorar sempre mais esses assuntos. Sim, aí. Eu sei que hoje importante. Não dá para esgotar tudo, né? Fica uma questão assim de sempre... A gente faz o episódio 2 com o Albert. A gente faz com o Albert. E o que é interessante é que, infelizmente, no Norte a gente tem essa dificuldade de congresso, de evento, desse network aqui, dessa conexão. A gente tem essa dificuldade. Então, como nós saímos dessa zona de conforto, vamos lá fora buscar conhecimento, então o ideal sempre é a gente trazer, compartilhar, né, esse case, essa experiência. O Dr. Nicolas começou ali da maneira que ninguém gostaria de começar. Então, aprendeu as duras penas, né, doutor? Apanhando, Amanda. Aí, se ele chegar com uma pessoa que está iniciando... Apanhou até hoje. É lógico que ele vai ele vai ensinar da melhor forma. Olha, não trilha esse porque eu apanhei aí. Então, é isso, você saber. O que eu puder alertar, né? Sim, ontem mesmo eu recebi um cliente, ele falou, Carla, e ele já dá mentorias, ele estrutura escritório jurídico aqui em Manaus. E eu falei assim, como que tu chegou nesse
nesse nível. Ele falando assim, doutor Nicolas, eu sentei com ele, eu vi tudo. Aí ele falou assim, eu tenho 2 ouvidos só e uma boca, então se Deus deu 2 ouvidos, é lógico que eu vou sentar com esses caras e eu vou só ouvir. Com certeza. Está aí, É incrível. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos Eu a sei que o tempo é curto, amanhã todo mundo trabalha, mas a gente pode, com certeza, trazer mais esse conhecimento da senhora, do doutor, para a nossa audiência e colaborar, né, para que as pessoas entendam como que funciona a gestão do escritório, como que funciona crescer o escritório, como é que quais são os caminhos, os degraus que o advogado precisa subir com fé e com parcimônia também ao mesmo tempo. Com certeza. Tem ousadia também. Eu acho que só para finalizar, que nos permite, eu acho que um dos maiores desafios, inclusive, ninguém fala, né? Um advogado que atua no consumidor, que quer ter muitas ações, que quer escalar, né? A advocacia de massa. É ele entender que você ter muitas ações e não conseguir tratar essas demandas a contento pode gerar problemas fatais, né? Então, a gente lida com a vida das pessoas, com o direito das pessoas. Então, tratar com qualidade é muito difícil, né? Então, a gente tem que também ter esse senso de responsabilidade, entender que não são só números, né? São pessoas ali. Hoje eu encontrei, fui higienizar minhas unhas. A manicure chegou e falou, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu falei, meu Deus, de onde? Doutor Nicolas, meu advogado. Olha. Falei, meu Deus. E isso me alegrou muito. Mas para você ver, pô, eu falei, e aí, tem quantas ações, manda comigo? Ela tem 3, o meu já ganhei. Eu falei, já recebeu? Ela já. Então pronto, tá tudo certo. Tô esperando as outras 2, vamos aguardar. Então, você começa a ter esse feedback, é importante. Né? Sim. Você vê que você está no caminho, né? Então, mas eu não atendi essa cliente. Eu tenho equipe, eu treinei essa equipe para poder atender, senão não dou conta de muita gente. E aí é o que eu digo, aí que está a oportunidade. Por exemplo, no direito do consumidor. A gente está no estado, está falando só do estado do Amazonas, 4 milhões de habitantes. Quantos potenciais clientes a gente tem? Todo mundo é consumidor, pô. Verdade. Então, fica a dica aí para o nosso telespectador. Estude, escale e, se possível, acompanhe o Patrono Podcast. Muito obrigado, pessoal.